A primeira vez que os níveis de pobreza global vão subir. O escopo desta pandemia não tem precedentes. Mais e mais comunidades estão acolhendo refugiados. Mulheres na vanguarda das mudanças sociais. Não podemos mais ignorar o racismo. Os piores efeitos das mudanças climáticas ainda podem ser evitados. Mais inundações, mais incêndios florestais. Então, tudo parece tão sem esperança. É mesmo? Nem tudo é ruim. Tem gente fazendo coisas boas no mundo. Eu sei, mas olhe para toda a injustiça e sofrimento. Você realmente acha que nossas ações fazem a diferença? Desculpe, eu estou atrasada. Bem-vinda! Flores bonitas. Eu sei. Algumas crianças estavam presenteando flores para todos. Legal. Estávamos discutindo o estado do mundo e como podemos sentir se nossas ações fossem muito pequenas para impactar o todo. Mas cada ato de serviço em que nos engajamos, por menor que seja, contribui para a nossa transformação e do mundo ao nosso redor. Vamos continuar assistindo. Embora o mundo esteja passando por muito tumulto e turbulências, há uma consciência crescente da interdependência e interconectividade da humanidade como uma família humana. Em mais de 100 mil localidades ao redor do mundo, indivíduos e comunidades estão se inspirando na visão de Bahá'u'lláh da unicidade da humanidade. Uma visão que requer uma transformação nas próprias estruturas e relações da sociedade. Enquanto milhões de pessoas se esforçam para converter os ensinamentos de Bahá'u'lláh de unidade e justiça em ação, está começando a ocorrer um profundo avanço na cultura. Os indivíduos se veem como protagonistas da mudança social e buscam contribuir para a melhoria de suas vizinhanças e povoados. As comunidades, caracterizadas por um padrão dinâmico de adoração e serviço, estão promovendo o bem-estar espiritual e material de todos. As crianças estão sendo educadas para desenvolver suas qualidades espirituais inerentes e para apreciar a diversidade e unidade dos povos do mundo. Os jovens estão sendo empoderados para conduzir uma fase crucial de suas vidas e canalizar suas energias para a construção de um futuro justo. As famílias estão sentindo uma maior unidade e grupos de famílias estão se reunindo para fortalecer a vida da comunidade local. As relações entre indivíduos, comunidades e instituições estão sendo definidas pela cooperação e reciprocidade. Todos esses esforços visam trazer a humanidade para mais perto da civilização global pacífica e próspera, vislumbrada por Bahá'u'lláh. Bem, isso certamente me dá esperança. Para mim também. Apenas pense nisso. Sua reunião devocional, a aula de crianças, seu grupo de pré-jovens, todos estão contribuindo para a mudança. Sim, mas há um longo caminho pela frente. E mudança leva tempo. Exatamente. Se olharmos para a comunidade Bahá'í de 100 anos atrás, logo após o falecimento de Abdu'l-Bahá, ela era muito diferente. Quando refletíamos sobre o quão longe chegamos, podemos ver que as conquistas de hoje são o resultado do sacrifício e da coragem daqueles que nos antecederam. É verdade. As sementes que foram plantadas estão dando frutos. Isso mesmo. Compreender a história nos dá a perspectiva que precisamos para seguir em frente. Vamos continuar. A cidade nunca presenciara um funeral como este antes. 10 mil enlutados das religiões judaica, cristã e muçulmana, mulheres, homens e crianças, ricos e pobres, se reuniram para prestar homenagem a Abdu'l-Bahá, ele que foi um pai amoroso para todos eles. Abdu'l-Bahá, o sucessor de Bahá'u'lláh, dedicou sua vida para promover a unicidade da humanidade. O pivô dessa unicidade é o Convênio de Bahá'u'lláh.
um convênio que incorpora tanto o espírito quanto o método de obtenção de mudanças positivas na estrutura da sociedade atual. Abdu'l-Bahá, nomeado como centro do convênio por Bahá'u'lláh, assegurou a unidade da comunidade e preservou a integridade de seus ensinamentos. Seu último e maior presente foi sua última vontade e testamento. Nele, ele inaugurou a ordem administrativa e nomeou Shoghi Effendi, seu amado neto, como o guardião da fé Bahá'í, garantindo assim a continuidade do poder do convênio, com um centro ao qual os Bahá'ís se voltariam. Abdu'l-Bahá não havia abandonado seus entes queridos. Às vezes me sinto tão sozinho. Eu sei que Abdu'l-Bahá está comigo, mas hoje meus amigos estavam novamente dizendo coisas ruins sobre o novo garoto em nossa classe. Dessa vez, em vez de simplesmente não fazer nada, eu disse para pararem, mas então começaram a zombar de mim. Você demonstrou coragem. Nem sempre é fácil defender o que é correto. Às vezes parece tão solitário. Muitas pessoas que mudaram o mundo para melhor, às vezes se sentiam sozinhas. Shoghi Effendi tinha apenas 24 anos quando seu avô Abdu'l-Bahá faleceu. Ele estava com o coração partido. O peso do mundo foi colocado sobre seus ombros. Você pode imaginar o quão sobrecarregado e sozinho ele deve ter se sentido. Ele era o guardião da fé. Ele tinha a responsabilidade de converter em realidade a visão de Bahá'u'lláh de uma civilização espiritual e materialmente próspera. Ele também enfrentou a oposição daqueles que não aceitaram seu novo papel. Sua tia-avó, Bahriah Hanum, filha de Bahá'u'lláh, foi uma fonte de muito consolo e força. Com o apoio dela e sabendo que Abdu'l-Bahá estava sempre com ele, Shoghi Effendi se dedicou ao seu papel como guardião. Em 1921, a comunidade Bahá'í consistia principalmente de grupos de indivíduos e comunidades, alguns pequenos, outros grandes, espalhados pelo mundo, sem um sistema claro de organização. Algumas estavam sendo perseguidas por suas crenças e muitos estavam lutando materialmente. Como essa civilização global poderia ser construída com tão poucas pessoas e meios tão escassos? Claro, a construção de tal civilização requer a participação consciente de todos. Cada nação e cada grupo, na verdade cada indivíduo, deve ser capaz de contribuir até certo ponto para o surgimento desta civilização mundial. Naquela época, tão poucas pessoas tinham ouvido falar da mensagem de Bahá'u'lláh. Como ela poderia ser compartilhada com todos os povos do mundo?
nas epístolas do plano divino, dirigida aos Baha'is da América do Norte, Abdu'l-Bahá providenciou a Carta Magna para o crescimento e estabelecimento da fé. Dentro destas epístolas estão contidas as sementes do renascimento espiritual do mundo e o surgimento dessa civilização. Mas como funcionaria esta futura civilização? Como as decisões seriam tomadas? Como cada voz seria ouvida? Seria necessário um sistema de organização que pudesse atender às necessidades e ao bem-estar de todos. O próprio Bahá'u'lláh havia vislumbrado tal sistema. Abdu'l-Bahá havia delineado o projeto para a ordem administrativa Bahá'í em sua última vontade e testamento. Agora havia chegado o tempo para Shoghi Effendi começar a construí-la. Desde a ascensão de Abdu'l-Bahá e em meio à grande depressão econômica da década de 1930, os Baha'is, apesar de seu número pequeno, responderam com amor e fé às diretivas de Shoghi Effendi. Eles continuaram a compartilhar os ensinamentos de Bahá'u'lláh com outros e começaram a formar assembleias espirituais locais. Enquanto formavam estas novas instituições, poderiam eles ter imaginado como, nos dias de hoje, as pessoas em muitos lugares estão se envolvendo para assembleias espirituais locais em busca de guia e iluminação? Estas assembleias estão desenvolvendo a capacidade de prevenir e aliviar sofrimento nas sociedades das quais elas são uma parte integral. Hoje em dia, em algumas situações, governos locais e outras instituições estão trabalhando em colaboração com estas assembleias para o progresso de suas comunidades. Sempre que um número suficiente de assembleias locais era formado, elas preparavam caminho para a eleição de novas assembleias espirituais nacionais. Sob a guia de Shoghi Effendi, a ordem administrativa, parte integrante do crescimento da fé e de seus poderes de construção da sociedade, estava começando a tomar forma. Agora que os pilares da administração estavam sendo estabelecidos, foi possível iniciar o desdobramento sistemático do plano divino. O primeiro estágio do plano divino foi o plano de 7 anos, em 1937. Uma a uma, conforme as comunidades nacionais foram estabelecidas e amadureceram, elas adotaram seu próprio plano. No início da Segunda Guerra Mundial, enquanto as nações começavam a preparar seus exércitos para invasões, os Baha'is se mobilizaram em um exército do amor. Ao longo das próximas décadas, indivíduos e famílias, majoritariamente de comunidades na América do Norte e no Irã, responderam aos planos do guardião com coragem e determinação. Além de viajar para cidades e metrópoles por toda a extensão de sua terra natal, os amigos da América do Norte viajaram para países na América Central e do Sul, enquanto os Baha'is, no berço da fé, viajaram para países no Oriente e muito além. Apesar de enfrentarem muitos desafios e dificuldades, eles deixaram seus lares para transmitir para pessoas do mundo inteiro uma mensagem de unidade e paz. Aqueles que abraçaram a fé de Bahá'u'lláh eram indivíduos de todas as camadas da sociedade, incluindo a Rainha Maria da Romênia, a primeira monarca a abraçar a fé. Shoghi Effendi escreveu milhares e milhares de cartas, guiando, inspirando e encorajando indivíduos, grupos e instituições Baha'is. Ele ofereceu profundos conhecimentos, construindo uma inspiradora e extraordinária visão do futuro. Ele traduziu os escritos Baha'is para o inglês, interpretou os textos sagrados,
e formou o centro administrativo e espiritual da fé na Terra Santa. Seu tremendo legado guiará a humanidade pelos próximos séculos. Embora Shoghi Effendi fosse guiado e protegido, não significa que não tenha sofrido. Ele teve momentos de extrema angústia e tristeza. O que ele fez nestes momentos? Ele orou e então agiu, sabendo que Abdu'l-Bahá o ajudaria. Vou orar também, e amanhã farei amizade com um novo garoto. Germany invades Poland and the Free State of Danzig. The first atomic bomb hit Hiroshima. Primeira bomba atômica em Hiroshima. Paz e ponto final na história. As Nações Unidas organizaram uma conferência mundial. Esta Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Coreia do Sul se tornou um campo de batalha. O que você está assistindo? É para a escola. Nós estamos estudando as décadas de 1940 e 1950. Fico feliz que não vivi naquela época. Foi um período sombrio na história, mas também houveram vislumbres de luz. Vislumbres de luz? O que isso quer dizer? Houve um tempo em que Shoghi Effendi instou os Baha'is a levarem a mensagem de Baha'u'lláh para todas as partes do mundo. Sua avó e seu avô responderam a esse chamado. Isso mesmo. Isto é muito legal. Mas não foi fácil. Eles deixaram sua casa, seus trabalhos, seus confortos, deixaram tudo para trás. Quando se despediram de seus pais, eles sabiam que provavelmente seria a última vez que os veriam. Além disso, viajar era muito difícil naquela época. Mas como eles conseguiram? Eles conseguiram com o amor por Baha'u'lláh e por toda a humanidade em seus corações. Eles sabiam que a revelação de Baha'u'lláh não pertence apenas aos Baha'is. Sua mensagem é para todos. Uau! Deixe-me mostrar-lhe algo. प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर गंगा नई बहाई है युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई है युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई Em 1953, a capacidade da comunidade Bahá'í havia crescido tanto que Shoghi Effendi podia agora fazer um chamado para o primeiro plano coletivo global, um empreendimento espiritual de abrangência mundial de 10 anos, um desdobramento adicional do plano divino de Abdu'l-Bahá. Os Baha'is responderam imediatamente, jovens e idosos, ricos e pobres, debilitados e saudáveis, solteiros ou com suas famílias. Deixando tudo mais para trás, eles viajaram para lugares geralmente desconhecidos a eles.
para compartilhar os ensinamentos de Baha'u'lláh com todos. Nenhum relato poderá jamais registrar todo o sacrifício, todo o ato heróico que aquelas almas ofereceram. Muitos daqueles que eles encontraram estavam ansiando por tais ensinamentos, e em pouco tempo eles começaram a trabalhar para a melhoria do mundo. Talvez não tenha sido tão ruim estar vivo naquela época. E aí, você vem essa tarde? Eu não sou muito bom com esse tipo de coisa. Quero dizer, falar com pessoas que eu não conheço. Eles não são desconhecidos. Eles são pessoas da nossa vizinhança. Sim, mas todo mundo está tão ocupado. Eu não acho que eles estão interessados em ter esse tipo de conversação. Além disso, eu não quero impor nada a ninguém. Não se trata de convencer ninguém a nada. Se trata de criar um espaço para ouvir e explorar como nós podemos trabalhar juntos para ajudar a nossa vizinhança a prosperar. Eu descobri que as pessoas realmente querem se engajar em conversas significativas. Você acha que uma conversação pode realmente mudar algo? Pense no plano de 10 anos. Milhares desses tipos de conversação ocorreram durante aquele tempo, e elas provocaram grandes mudanças. Eu acabei de ver este vídeo maravilhoso, onde você pode ver de que modo conversações significativas podem mudar a vida de uma pessoa. Eu nasci na Alemanha em 1921. No final da Segunda Guerra Mundial, eu me tornei prisioneira de guerra na Itália. Na prisão, nossas conversas giravam em torno do significado da vida e religião. Meu coração e mente começaram a se abrir para novas ideias. Logo após retornar para a Alemanha, eu encontrei meu futuro marido. Ele tinha servido em uma divisão blindada no norte da África. Nós fizemos amizade com um grupo de Baha'is, aprendendo sobre os ensinamentos de Baha'u'lláh, sobre a unicidade da religião e a unidade da humanidade. Uma mensagem que era simplesmente surpreendente para nós. Não demorou muito para que nos tornássemos Bahá'í. Em 1957, nós fomos em peregrinação e encontramos com o amado guardião. Quando ele soube que meu marido havia lutado na África, ele encorajou a retornar, dessa vez com uma mensagem do amor. No dia 5 de julho de 1959, com nossos 6 filhos, chegamos ao sudeste da África durante o tempo de rigoroso apartheid. Era proibido que pessoas de raças diferentes fossem amigos. Como não nos era permitido reunir abertamente, nós fizemos reuniões em nossos lares para estudar os ensinamentos de Baha'u'lláh. Apesar de tais dificuldades, estávamos gratos simplesmente por estarmos juntos. Uns poucos anos mais tarde, a primeira Assembleia Espiritual local foi eleita. Este foi o começo da administração Bahá'í na Namíbia. Está bem. Eu vou com vocês esta tarde. Legal. Você sabia que a história daquela época não é apenas de vitórias. A cada vitória também havia crises a serem superadas. Qual tipo de crises? Por exemplo, houve uma pandemia de gripe em 1957.
Shoghi Effendi estava em Londres e ficou doente. Ele repentinamente e inesperadamente faleceu. Foi um choque terrível para todo o mundo Bahá'í. E aconteceu bem no meio do plano de 10 anos. Mas embora Shoghi Effendi tivesse falecido, o processo que ele tinha colocado em movimento continuou. Deixe-me mostrar-lhe algo. Houve um sentimento avassalador de tristeza e desolação após o falecimento do guardião. Foi também um tempo de incerteza para a comunidade Bahá'í. Como seus afazeres seriam conduzidos? Como eles seriam guiados? Imediatamente, após o funeral, as mulheres e homens que haviam sido nomeados por Shoghi Effendi como mãos da causa de Deus se reuniram na Terra Santa. Essas pessoas distintas, cujas tarefas principais eram a proteção e propagação da fé, tornaram-se responsáveis pela coordenação dos afazeres da comunidade Bahá'í até que a Casa Universal de Justiça pudesse ser eleita. O poder do convênio para manter a unidade ficou evidente na lealdade inabalável da comunidade às mãos da causa. As mãos da causa viajaram o mundo incansavelmente, encorajando e inspirando os Bahá'ís a completar o plano global do guardião. Baba Mungu wa mapenzi, mimi ni kipofu masikini mbele yako. Baba Mungu wa mapenzi, unisamehe dhambi zangu, mimi ni kipofu masikini mbele yako. Bahá'u'lláh asifiwe, Bahá'u'lláh asifiwe, Bahá'u'lláh asifiwe, mkombozi wa dunia. Bahá'u'lláh asifiwe, Bahá'u'lláh asifiwe, Bahá'u'lláh asifiwe, mkombozi wa dunia. Ao final do plano, a comunidade Bahá'í tinha atingido mais em 10 anos do que havia sido possível no século anterior. O número de países e territórios nos quais os Bahá'ís viviam tinha dobrado para 259 em mais de 14.000 localidades. (56 assembleias espirituais nacionais haviam sido estabelecidas e milhares de assembleias espirituais locais estavam administrando o bem-estar de comunidades em todo o globo. A fundação e pilares da ordem administrativa estavam agora no lugar.
Em 21 de abril de 1963, membros de 56 Assembleias Nacionais do mundo inteiro se reuniram na casa de Abdu'l-Bahá, em Haifa, para eleger a Casa Universal de Justiça, o corpo governante internacional da fé Bahá'í. Este evento, altamente significativo, aconteceu exatamente 100 anos após a declaração de Baha'u'lláh em Bagdá. As mãos da causa solicitaram que eles próprios fossem liberados de eleição para esta instituição, para que pudessem executar os serviços atribuídos a eles pelo guardião. Baha'u'lláh havia ordenado a criação da Casa Universal de Justiça em seu livro de leis, o Kitab-e-Aqdas. Abdu'l-Bahá havia confirmado sua autoridade em sua última vontade e testamento, e o guardião havia devotado mais de 3 décadas para preparar o mundo Bahá'í para sua eleição. Através da atuação da Casa Universal de Justiça, o Convênio de Baha'u'lláh continuou a cumprir seu propósito vivificador. Estas 3 décadas seguintes foram anos tumultuosos e criativos. Estas 3 décadas seguintes foram anos de intensa aprendizagem e experimentação. Olá, Asha. Eu estou bem, obrigada. Estou trabalhando na minha apresentação para a escola de verão. Está indo bem. Qual o convite? Oh, para a reunião de reflexão? Sim, eu recebi. Na verdade, eu não estava planejando ir. Eu não sou mais anfitriã de uma reunião devocional. Estava indo bem no começo, mas aí, depois de um tempo, as pessoas pararam de vir. Então, eu decidi parar. Eu entendo, mas eu não tenho certeza de que eu tenha algo que vale a pena compartilhar. Bem, eu vou pensar e te aviso. Tchau, Asha. Aplicar os ensinamentos de Baha'u'lláh à nossa vida e às necessidades da sociedade é algo que precisa ser aprendido.
com o coração repleto de júbilo e alegria. Eu saúdo e dou as boas-vindas a todos os queridos amigos que estão reunidos aqui com o propósito de celebrar o maior jubileu. Neste ambiente, há pessoas de todos os continentes do mundo. Há pessoas de tantas origens tribais, tantas origens religiosas. Esta é uma religião de amor. Em 1963, a Casa Universal de Justiça começou a guiar a comunidade Bahá'í através de uma série de planos, seguindo o padrão estabelecido por Shoghi Effendi. Durante as décadas seguintes, com entusiasmo e dedicação, os Bahá'ís continuaram a levar a visão de Baha'u'lláh da unicidade da humanidade para todos os cantos do globo. A expressão artística floresceu na difusão dos ensinamentos. Música, dança e teatro tocaram os corações e atraíram as almas. Encabeçando este movimento estavam os jovens, valendo-se do poder da oração e inspirados pelas jovens heroínas e heróis da fé. Eles se levantaram com entusiasmo para desempenhar um papel vital neste empreendimento espiritual. U-N-I-T-Y in a beautiful land, the sea, the sky. It's the race for time, the time, the place. To see we're one family, it's the human race. Em algumas partes da Ásia, África e América Latina, centenas de milhares de pessoas aceitaram a fé. Foi durante este período que o primeiro chefe de Estado, Malietoa Tanumafili II de Samoa, se tornou um Bahá'í. Em um período de 30 anos, o número de assembleias nacionais triplicou e chegou a 174, ampliando a ordem administrativa que Shoghi Effendi havia edificado e fortalecendo a fundação sobre a qual a visão de Baha'u'lláh de uma civilização mundial podia ser alcançada. À medida que a fé se tornou cada vez mais estabelecida, os Bahá'ís começaram a aplicar os ensinamentos de Baha'u'lláh às necessidades sociais e econômicas das sociedades nas quais eles viviam, dando origem a milhares de iniciativas de base em todo o mundo. Haviam nascido centenas de projetos sustentáveis em educação, saúde, alfabetização e agricultura. Emergiram muitas organizações de desenvolvimento de inspiração Bahá'í para o bem-estar e prosperidade de todos. Tais iniciativas foram postas em prática inicialmente por Abdu'l-Bahá no Irã, com o estabelecimento de escolas tanto para meninas como para meninos, a criação de clínicas e o incentivo de programas que visavam a prosperidade social e econômica. Até o dia de hoje, os Bahá'ís do Irã, apesar de uma perseguição contínua e implacável, têm demonstrado extraordinária resiliência, amor, coragem e heroísmo e continuam a contribuir para o avanço social, espiritual e bem-estar material de sua pátria e seu povo.
Na década de 1990, a diversidade étnica e cultural da comunidade Bahá'í em todo o mundo havia enriquecido muito e seu caráter transformado. A verdade espiritual fundamental de nossa era é a unicidade da humanidade. A fé começou a ser cada vez mais reconhecida em fóruns nacionais e internacionais e era agora a segunda religião mais difundida geograficamente no mundo. Como resultado deste crescimento rápido, surgiram muitos desafios. Ter grandes números de pessoas aceitando os ensinamentos Bahá'ís não construiu por si mesmo uma vida comunitária vibrante. Os recursos estavam sobrecarregados para sustentar o aprofundamento de centenas de milhares de pessoas na revelação de Baha'u'lláh. E com a expansão da diversidade de pessoas entrando na fé ou engajando em suas atividades, a necessidade de processos que construíssem unidade se tornou cada vez mais aparente. Preconceitos arraigados, herdados por incontáveis gerações, requeriam esforços conscientes e concentrados para serem remediados. Surgiram muitas perguntas. Como pode ser dada às mulheres uma voz igual em um mundo desequilibrado, dominado por homens? Como as necessidades educacionais de grandes números de crianças devem ser atendidas sistematicamente? Como as assembleias locais devem administrar as necessidades de comunidades em rápido crescimento? Qual seria a natureza do esforço educacional que iria construir capacidade para atender estes desafios urgentes? Isto lançou o mundo Bahá'í em um processo de intenso aprendizado, onde muitas novas estratégias, métodos e abordagens foram testadas. A instituição dos conselheiros desempenhou um papel crucial na condução deste processo. A instituição havia sido criada pela Casa Universal de Justiça para estender as funções das mãos da causa de Deus. Através dela, existe agora um sistema através do qual as lições aprendidas em um lugar podem ser rapidamente analisadas e compartilhadas com a comunidade Bahá'í inteira, enriquecendo consultas globais, estimulando ação sustentada, construindo capacidade e inspirando confiança. Atualmente, o Centro Internacional de Ensino, junto com os corpos continentais de conselheiros e seus auxiliares, continua a estimular e avançar este fluxo de aprendizado. Na Epístola do Carmelo, Baha'u'lláh revelou a Carta Magna para o desenvolvimento do Centro Mundial Espiritual e Administrativo da Fé.
Em 1996, a comunidade Bahá'í havia chegado um momento decisivo. Após anos de experiência adquirida nas bases da comunidade em certas áreas do mundo, a Casa Universal de Justiça convocou o estabelecimento de uma rede de institutos de treinamento, um instrumento de ilimitadas potencialidades. Isto desencadeou um processo de construção de capacidade de cada população, para assumir o controle de seu próprio progresso espiritual, social e material. A comunidade Bahá'í havia agora entrado em um novo estágio em seu aprendizado e desenvolvimento. Oi, Asha. Talvez seja a hora de eu aprender a aprender. Eu irei para a reunião de reflexão. Gostaria de ouvir o que outros aprenderam. E sim, eu vou ficar feliz em compartilhar minhas próprias experiências também. Quem sabe, talvez eu possa começar minha reunião devocional novamente. Te vejo amanhã. Tchau! Feito! Lindo! As crianças vão amar. Olá! Olá! Vejo vocês amanhã! Se alguém tivesse me dito 6 meses atrás que eu estaria sentada aqui fazendo folhas de papel para uma aula de crianças em minha vizinhança, eu não teria acreditado. Honestamente, antes de encontrar os Bahá'ís, eu não tinha experiência ensinando crianças, e eu nunca tinha sequer pensado que eu poderia servir a minha vizinhança. É maravilhoso você estar ajudando com a aula. E é ótimo que nós podemos preparar nossas aulas juntos. Sim, realmente. Desde que começamos essas reuniões regulares, eu tive muitas novas ideias para minhas próprias aulas. A propósito, como vocês estão planejando fazer a memorização dessa vez? Que tal se usarmos gestos? Sério? Eles realmente precisam memorizar a citação novamente? Veja, não é fácil para alguns deles. Até para mim, eu me esforço para memorizar as citações em meu ciclo de estudo. Vamos pular isso. Nós podemos apenas explicar a citação e seguir para a história. Eles amam aquela parte. As crianças amam as histórias, é verdade. Muitas vezes eu pensei na razão para memorizar os escritos sagrados. Nós poderíamos apenas ler a citação, mas assim não conseguimos guardar muito. Nossos pensamentos influenciam nossas ações. Então, quando memorizamos essas palavras, elas se tornam hábitos em nossas mentes e assim aumentam a chance de serem expressadas através de nossas ações. É verdade. Quando vejo que estou ficando impaciente, eu me recordo que uma língua bondosa é o ímã dos corações dos homens. Sim, existe poder nas palavras de Deus. Ela exerce uma influência criativa no mundo dos seres. Ela abre nossos corações e nos transforma. Veja só. A essência de todos os cursos do Instituto de Capacitação é a palavra criativa. Conforme as pessoas se capacitam, elas aprofundam seus conhecimentos nos ensinamentos Bahá'ís e desenvolvem a capacidade de atingir as necessidades espirituais e materiais de suas vilas e de suas vizinhanças. O conceito do Instituto de Capacitação não é algo novo. O próprio Abdu'l-Bahá havia mencionado o treinamento de professores da fé
nas epístolas do plano divino. Ele também incentivava aulas para preparar professores da fé no Irã. Nos últimos 25 anos, mais e mais pessoas têm participado no processo de instituto, criando novas comunidades vibrantes e com propósitos. Todos são bem-vindos. Existe uma nova compreensão sobre os relacionamentos entre indivíduos, as instituições e a comunidade, e como suas funções são complementares na construção de um mundo melhor. Indivíduos se veem como protagonistas nessa mudança, responsáveis por seu próprio crescimento espiritual, ao mesmo tempo que contribuem para o desenvolvimento da sociedade. As instituições buscam estimular, encorajar e guiar, criando um ambiente de confiança e apoio. Na essência dessas comunidades vibrantes estão o serviço e a adoração. Estes dois aspectos da vida, tão essenciais e inseparáveis, são unidos pela instituição do Mashiach Laskar, o lugar do alvorecer da menção de Deus. Uma realidade descrita por Abdu'l-Bahá como uma das instituições mais vitais do mundo. A casa de adoração, um local para oração e meditação, deve ser rodeado por instituições humanitárias, tais como escolas, hospitais e orfanatos, que atendam a população ao redor. A primeira casa de adoração foi construída em 1908, em Ishkbat, Turcomenistão. Em 2016, o mundo testemunhou a conclusão da última casa de adoração continental, em Santiago, Chile. Desde então, templos locais e nacionais começaram a ser construídos em diferentes partes do mundo, servindo como faróis de luz iluminando o planeta. Em áreas onde o Instituto de Capacitação está firmemente enraizado, esforços para a ação social têm surgido. Estes esforços, voltados ao progresso material, têm como base a aplicação de princípios espirituais para melhorar as condições sociais. São o resultado de uma consciência coletiva crescente sobre as necessidades sociais, espirituais e materiais da sociedade, assim como um desejo de contribuir para uma civilização destinada a evoluir para sempre. Em 2018, devido à vasta quantidade de aprendizado conquistado e de forma a progredir neste empreendimento, a Casa Universal de Justiça criou uma nova instituição para a Organização Internacional Bahá'í para o Desenvolvimento no Centro Mundial. As capacidades construídas no âmbito da ação social também enriquecem a participação dos Bahá'ís nos discursos prevalecentes na sociedade. Partindo do nível local, ao nacional e ao internacional, Bahá'ís estão envolvendo líderes comunitários, organizações e agências governamentais em uma variedade de tópicos de grande importância para a vida da sociedade, incluindo a igualdade entre mulheres e homens, o movimento migratório e integração, redução da pobreza, eliminação do preconceito racial e o desenvolvimento ambiental e sustentável. Através do estabelecimento de 5 agências da comunidade internacional Bahá'í, as experiências da comunidade Bahá'í global podem ser compartilhadas com diversas organizações internacionais. A principal delas sendo as Nações Unidas, onde a comunidade internacional Bahá'í trabalha em caráter consultivo com a Unesco e a Unicef, contribuindo para discursos de políticas em nível global. Cerca de 100 anos atrás, Shoghi Effendi falou sobre o poder de construção de sociedade inerente na fé, um poder que pode regenerar o indivíduo e reconstruir o mundo fragmentado. Hoje, as repercussões deste poder podem ser vistas nas transformações sociais que ocorrem pelo mundo, onde pessoas estão se esforçando para traduzir os ensinamentos de Baha'u'lláh em ação. Hábitos prevalecentes,
costumes e modos de expressão começam a mudar, e até aspectos culturais passam a progredir. Esta é a manifestação externa de uma transformação interna muito mais profunda, atingindo muitas almas. Isto é incrível! Agora eu posso ver como nossas aulas para crianças se encaixam no quadro geral. Exatamente. Por menor que seja a nossa aula, ela está contribuindo para um bem maior. Me fale mais sobre esta mudança cultural. Uma das formas de vê-la é através das relações que vêm sendo redefinidas. Nossa relação com o Criador, com os outros e até com a Terra. Por exemplo, em locais onde o processo de instituto está prosperando, o relacionamento entre mulheres e homens está mudando. Juntos, eles têm trabalhado para superar preconceitos profundamente arraigados e condutas injustas. Antes, víamos uma cultura de opressão, mas agora vemos o surgimento de uma cultura de igualdade, onde mulheres têm tomado a vanguarda nesta transformação social. Vou lhe mostrar algo. É uma história quase tão antiga quanto o tempo. Antes mesmo dela nascer, eles tentaram fazê-la desaparecer, como um truque de mágica. Mas sua presença era notada, mesmo estando ausente. Quando ela nasceu, ao invés de distribuírem doces, distribuíram sacolinhas fechadas com um laço contendo sofrimento. E quando ela recebeu a menor, o mínimo e o último, ou frequentemente nada. Alimento, conforto, educação, respeito. Se ela fosse à escola, deveria tomar cuidado para não aprender demais, para não falar demais, para não ser vista demais. Ela não deveria ocupar muito espaço. Ela deveria se encolher e se encolher, se dobrar em formas que fossem caladas, reprimidas, contidas. Aprender que seu próprio corpo não é um refúgio para sua alma. Mas agora, com essa nova revelação, uma nova história começa a ser escrita. Uma história que desvenda todas as histórias do passado. Uma história onde mulheres se colocam lado a lado com os homens. Mesmo antes dela nascer, a expectativa de uma nova alma é celebrada. Quando ela nasce, a família, a vila, a cidade, a nação se alegra. Ela receberá alimento, conforto, educação, respeito. Ela irá à escola. Ela tem tanto a aprender, compreender, falar, ensinar. Ela irá crescer e crescer. Ela irá respirar, irá sonhar, irá fazer e saberá que sua voz é potente. Ela se levantará. Ela se desdobrará das formas que eram caladas, reprimidas, contidas, até que sua família, sua vila, sua cidade, sua nação possam também prosperar. Hoje, após um século de esforços coletivos, começamos a ver os tesouros de sabedoria ocultos na última vontade e testamento de Abdu'l-Bahá e nas epístolas do plano divino. Milhões de mulheres e homens estão voltando seus corações ao exemplo de Abdu'l-Bahá e se esforçando para seguir seus passos. Pouco a pouco, dia a dia, eles buscam alinhar os aspectos interiores e exteriores de suas vidas com os ensinamentos de Baha'u'lláh e estão conscientemente trabalhando para a construção de uma civilização próspera e pacífica. É incrível o que foi alcançado em 100 anos. Eu me pergunto, como serão os próximos 100 anos? Bem, isso depende de nós. Todos temos uma responsabilidade. Nossas ações influenciarão o futuro. Pelo visto, não devo desistir de meu grupo de pré-jovem. E você de sua aula para crianças. E eu deste círculo de estudo.
Vocês escreveram a história do desdobramento do plano divino no pergaminho de seu primeiro século. Perante vocês, amados amigos, jaz estendido em branco o pergaminho do futuro, sobre o qual vocês e seus descendentes espirituais inscreverão novos e duradouros atos de renúncia e heroísmo para a melhora do mundo.